Poder se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Quando você trouxe sua Bíblia aí, abre por favor em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia em nome de Jesus. Abra no livro de Gênesis, capítulo 15, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Quem é que trouxe a Bíblia aí, diga amém. Amém. Quem não trouxe a Bíblia, pega a carona com o irmão que está do teu lado aí. Mas é importante que você preste atenção na mensagem, amém. Ouça a mensagem, entenda a mensagem e aplique a mensagem. Por que a gente pede que pegue a Bíblia? Porque você vai examinar aquilo que eu vou pregar à luz da palavra de Deus. Um sermão só tem um valor como sermão bíblico quando tem nesse sermão a palavra de Deus. Se no sermão não tiver a palavra de Deus, é palavra do homem, não é do Senhor, amém? Por isso que eu peço que os irmãos peguem a Bíblia, acompanhem a Bíblia naquilo que eu vou ler, amém? Irmãos, o livro de Gênesis, ele é um livro dos começos, é o início de tudo. Gênesis 1, versículo 1 vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, e o Espírito do Senhor pairava sobre a terra, e disse o Senhor: haja luz, e houve luz. Você vê no livro de Gênesis o começo e o princípio, é o livro das origens. No livro de Gênesis mostra a criação do universo, a criação do homem, a criação do mundo, o pecado, as línguas, as confusões. No livro de Gênesis mostra o primeiro assassinato. No livro de Gênesis é o livro dos começos. Eu quero falar nesta noite no livro de Gênesis, no capítulo 15. Só que antes de entrar no capítulo 15, no capítulo 12, acontece um fato muito importante no livro de Gênesis. Qual é o fato, pastor? Em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem chamado Abrão, né? Ele fala assim: Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra aonde eu te mostrarei. Te abençoarei, te engrandecerei, feito uma bênção. Então, o livro de Gênesis, no capítulo 12, mostra a chamada de Abraão. E Abraão sai de lá e chega no capítulo 15. No versículo 1 é onde nós iremos começar o nosso estudo desta noite, a nossa pregação da palavra. O nome da pregação desta noite é Deus de aliança, Deus de promessas. Em Gênesis 15, versículo 1, a Bíblia vai dizer assim, ó: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor em Abrão em visão, dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será grandíssimo. Entenda algo, meu querido. No versículo 1 de Gênesis 15, Deus chama Abraão, aparece para ele em uma visão, e a Bíblia começa o texto dizendo: depois destas coisas. Mas que coisas são essas que aconteceu a Abraão, que Deus chamou Abraão e se revelou a ele em uma visão, quando Abraão estava em uma tenda? Olha que coisa interessante. Se você ler o capítulo 14, a Bíblia vai dizer que o sobrinho de Abraão, chamado Ló, é levado cativo. Há uma guerra de 5 reis contra 4. Abraão junta 318 dos seus servos, vai lá, resgata a Ló, eles vencem a guerra. Abraão pega e entrega ao sacerdote Melquisedeque pão e vinho, é abençoado pelo sacerdote. As pessoas daquela guerra, o rei daquela guerra, quer entregar despojo para Abraão. Abraão recusa, para que não digam que as pessoas o haviam enriquecido. É nesse contexto que Deus fala a Abraão em uma visão. E Deus diz assim a Abraão: Abraão, olha só, não
temas. Eu sou teu escudo. E o teu galardão será grandíssimo. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo. A Bíblia me remete ao Salmo 91, versículo 1 e 2, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu escudo, meu refúgio, Deus meu em quem eu confio. Então a primeira coisa que Deus disse para Abraão, falou assim: Abraão, eu sou o teu escudo, sou eu que te protejo, sou eu que te guardo, sou eu que te abençoo, o teu galardão é grande, porque você precisa confiar em mim e nas minhas palavras. Agora eu me pergunto para você, por que Deus escolhe Abraão, meu irmão, no meio de tanta gente Ur dos caldeus? Deus não escolhe Abraão porque Abraão tinha fé, porque o texto não fala isso. Deus não escolhe Abraão porque Abraão tinha obras, o texto não fala isso. Deus não escolhe Abraão porque ele era ou o melhor, ou o mais bonito, ou aquele que sobressaía aos seus irmãos. Deus escolhe Abraão por uma questão chamada de soberania. E dentro da soberania de Deus, Deus age como quer. Deus escolhe quem quer, Deus usa quem quer para fazer cumprir os propósitos dele. Por isso que Deus, através de Abraão, manda o Messias, numa escolha soberana, para que todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. A soberania de Deus é enviar Jesus como resgate da humanidade. A soberania de Deus é escolher Abraão. A soberania de Deus escolheu você no meio da sua casa, para que no meio da sua casa você fizesse a diferença. Às vezes você pergunta: Deus, por que eu nasci nesta família? É porque nesta família que você está inserida, Deus tem um projeto de salvação para você e para a sua casa. Deus fala para Abraão: Abraão, teu galardão será grande. Aí no versículo 2, acompanhe comigo o versículo 2. Então disse a Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, é Eliezer, este será o meu herdeiro. Eis que não me tem dado semente, e eis que o nascido na minha casa, ele que será o meu herdeiro. Sabe o que Abraão vira para Deus e diz? Deus, o Senhor está me dizendo que o meu galardão vai ser grande, mas olha, Senhor, não tenho nem semente. Olha, Senhor, o Senhor não tem me dado filhos. Olha, Senhor, quem vai herdar as coisas que o Senhor vai me dar, quem vai herdar esse meu galardão aqui que o Senhor vai me abençoar, vai ser o meu escravo, Damasceno Eliezer. Sabe o que eu entendo com isso, meu querido? Eu entendo com isso que Abraão, ele começa a olhar a sua situação real, começa a olhar dentro de si, começa a olhar aquilo que os olhos deles estão vendo. E toda vez, meu irmão, que você estiver passando por uma situação e você olhar as coisas com olhos naturais, você nunca vai receber as coisas que Deus tem para você. Você tem dois jeitos de olhar a situação. Ou você olhar a situação e ver que ali é um gigante, como foi ministrado aqui. Ou você olhar a situação e falar assim: ó, Deus prometeu essa terra como herança, então essa terra será minha. O versículo 4 vai dizer assim, irmãos:
Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, olha só o que Deus diz logo a Abraão. Abraão, presta atenção, você está falando que Eliezer, o Damasceno, vai ser seu herdeiro? Mas eu vou logo te dar uma resposta. Em algumas Bíblias diz assim, ó, imediatamente o Senhor falou. Diz assim, ó, este não será o teu herdeiro, mas aquele que é gerado de ti, este será seu herdeiro. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, aquilo que eu prometi, eu vou cumprir na tua vida. Não é aquilo que você está vendo, não é aquilo que você está ouvindo, não é aquilo que as pessoas estão dizendo. Há uma semente dentro de Sara chamada Isaac, que eu vou gerar na tua vida. Você não pode ver com os olhos naturais, mas veja com os olhos da fé. Versículo 5. Irmãos, Abraão estava em uma tenda. Olha só. Vou fazer uma ilustração aqui para você possa entender o versículo 5. Manuel, sobe aqui por gentileza. Sobe aqui, Manuel, por gentileza. Irmãos, Abraão estava em uma tenda. Manuel vai entrar na tenda, olha só. Entra na tenda aí, Manuel. Pode entrar aí dentro da tenda. Abraão, irmãos, ele estava onde? Dentro de uma tenda, numa visão, viu o Senhor. Sabe o que Deus fez? Olha só. Olha o versículo 5. Abraão estava numa tenda, então o levou para fora. Entenda algo nesta noite, meu querido. Se Deus levou Abraão para fora, é porque Abraão estava dentro de uma tenda. A tenda é algo que limita a nossa visão. A tenda é algo que bloqueia as nossas expectativas. A tenda é um local que diminui e anula a nossa fé. Dentro da tenda muitas vezes nos leva ao fracasso e ao comodismo. Dentro da tenda vivemos o raso. Dentro da tenda andamos no sobrenatural. Dentro da tenda experimentamos o escasso. Dentro da tenda duvidamos daquilo que Deus pode fazer. Dentro da tenda olhamos aquilo que apenas temos, ou aquilo que vemos dentro da nossa tenda. Existe apenas as possibilidades que está dentro de nós. Dentro da tenda, perdemos a expectativa do milagre. Dentro da tenda, deixamos de olhar as promessas de Deus. Dentro da tenda, olhamos e acendemos cada vez mais a chama da impossibilidade. Dentro da tenda, ecoa a voz dentro do nosso espírito. Não dá, não pode, Deus não faz, é terrível. Dentro da tenda, muitas vezes questionamos a Deus. Dentro da tenda, muitas vezes questionamos as suas promessas. Mas hoje eu dou graças a Deus, porque Deus é um Deus que fala quando você está dentro da tenda. Deus é um Deus que fala dentro dos seus desertos. Deus é o Deus que fala dentro das suas cavernas. Deus é o Deus que fala quando você está lá no mais profundo abismo. Deus é um Deus que fala quando você diz eu não creio. Deus é um Deus que fala quando você diz muitas vezes no seu coração, será que há esperança para mim? Está Abraão dentro da tenda, com todo esse problema. Então o Senhor, o que fez no versículo 5, irmãos? Então o Senhor fez o quê? O levou para onde? Abraão. Então Deus o levou para fora. E Deus falou para Abraão. Olha o versículo 5. Olha agora para os céus, Abraão. Olha as estrelas do céu. Você consegue contar, Abraão? Podes contar? Assim será a sua descendência. Você entendeu isso nesta noite, meu querido? Se você sair da sua posição de conforto, olhar para o céu,
contar as estrelas, assim será a sua descendência. Se você olhar para o céu e elevar os seus olhos aos montes, muitas vezes você vai dizer: de onde vem o meu socorro? O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Abraão, olha as areias do mar. Você consegue contá-las? Assim será a sua descendência. Sabe, Deus está dizendo para Abraão: dentro da impossibilidade humana, há uma possibilidade divina. Basta apenas uma palavra do Senhor, basta apenas uma ordem dEle, e tudo aquilo que não materializou na sua vida, se você tiver com a fé de Abraão, se você andar no caminho de Abraão, se você crer no Deus de Abraão, as promessas na sua vida podem se materializar de acordo com o plano de Deus sobre ti. Você crê nisso? Dê uma glória a Deus, meu querido. Aplauda ao Senhor nesta noite. Creia que as promessas de Deus é para ti. Deus, ele tinha que falar uma linguagem que Abraão entendia. Abraão andava vagamente no deserto. O que ele entendia? Olhava as estrelas e olhava a areia. Então Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou fazer assim contigo. Você não vai ser estéril. Deus está dizendo nesta noite para você, meu querido, você não vai ser estéril. Começa a vislumbrar as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida. Começa a crer, começa a se preparar, começa a fazer como Abraão, crer num Deus, ainda mesmo que você esteja em uma tenda nesta noite, eu creio que Deus vai te arrancar para fora, vai te mostrar as estrelas do céu e vai te dar um direcionamento no nome de Jesus. Pode ser, irmão Monel, amém? Daqui a pouco vai ter a segunda parte, amém? Em nome de Jesus. Sente aí, irmão Monel. Você entendeu, meu querido? Depois que Deus pega Abraão, traz ele para fora, mostra-lhe estrelas do céu, vem o versículo 6, leia o versículo 6 em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia, acompanha comigo aí no telão. Versículo 6. O que a Bíblia diz aqui? E creu Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Neste versículo tem uma das maiores doutrinas da Bíblia. Pastor, que doutrina é essa que o Senhor vê nesse versículo? Sabe qual doutrina é essa, meu? A justificação pela fé. Mas pastor, por que Abraão recebeu as promessas? Porque ele creu e foi-lhe imputado por justiça. Se você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3, a Bíblia diz que a nossa justiça não provém de lei, mas a nossa justiça provém da fé. Sabe por que você é salvo? Você é justificado pela fé em Cristo Jesus. Sabe por que as promessas de Deus podem te alcançar? Porque você foi imputado como justo, mesmo sendo pecador, por causa daquilo que você não fez, mas por causa daquilo que Jesus fez e você creu. O nome disso, justificação pela fé. Um dos maiores teólogos de todos os tempos, Martim Lutero. Sabe como a vida dele mudou? Quando ele leu: o meu justo virá pela fé. Quando ele leu que a justiça de Deus não era baseada nas nossas obras, mas sim na nossa fé. Eu queria que você acompanhasse comigo Romanos capítulo 3, que você vai ter um entendimento claro daquilo que eu estou falando. Efésios 2, versículo 8 e 9, vai dizer assim: pela graça sois salvos,
mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Muitas pessoas na Bíblia Sagrada, que não eram da linhagem de Abraão, que eram de povos pagãos, recebeu promessas, recebeu milagre, porque creu na justificação pela fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu queria rapidamente, depois a gente vai voltar para cá, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos lá rapidamente, para que você possa entender. Se o Davi puder colocar no telão, irmãos. Essa é, se não for a maior doutrina da Escritura Sagrada, eu creio que seja a primeira, a justificação pela fé, porque tudo provém de fé, e através da fé em Cristo Jesus, que Ele nos reconciliou com Deus. Olha só que texto interessante, Romanos capítulo 3, vê agora na minha mente. Olha só, isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que aquele sendo justo e justificador daqueles que têm fé. Ora, está logo escrito, a jactância é excluída por causa da lei, por causa das obras? Não, mas pela fé. Conclui-me, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Abraão foi justificado sem nenhuma obra, mas foi justificado pela fé. Porém, a fé que Abraão tinha levou ele a praticar as boas obras, levou ele a viver uma vida de obediência, levou ele a entregar o seu filho. Então, um dos maiores princípios da Bíblia, meu querido, está no versículo 6. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Amém, meu querido? Eu queria agora o versículo 7. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Todo mundo achou aí? Vamos lá. Olha só, depois que Abraão creu e foi-lhe imputado por justo diante de Deus, a Bíblia diz assim no versículo 7: disse-lhe mais o Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti essa terra por herança. Sabe o que Deus faz com Abraão aqui nesse versículo 7, irmãos? Deus lembra a Abraão de onde foi que Deus tirou. Olha só. E onde ia o quê? Colocá-lo. Sabe por quê, meu querido? Porque muitas vezes a nossa memória é fraca. Muitas vezes nós não lembramos nem de onde tiramos, de onde Deus nos tirou, nem a vida que nós tínhamos, nem a situação que nós passamos, nem um lamaçal que nós estávamos de pecado, já que Abraão faz o seguinte: Abraão lembra, Deus lembra a Abraão que o tirou de Ur dos Caldeus, de um lugar de idolatria, de um lugar onde não tinha a presença dele, e o faz renovar na presença do Senhor, e o mostra a Abraão as promessas que tem para ele. Sabe por quê, meu querido? Porque quando você lembra de onde Deus te tirou, você nunca mais quer pisar no local que você estava. Você nunca mais quer andar na mesma vida.
Nunca mais você quer fazer as velhas práticas. Por quê? Porque Deus te tirou. E quando Deus mostra a Abraão que Deus o tirou, Ele também mostra juntamente a promessa que tem para ele. Sabe o que Abraão tinha que fazer? Glória a Deus, Pai. Tu me tirou daquele local e ainda vai me dar uma herança. Tu me tirou do lamaçal, do pecado e da idolatria, agora vai me dar uma promessa. Então, meu querido, entenda algo nesse versículo 7. Deus tira Abraão, mostra onde ele estava. E mostra também o que vai fazer com ele a partir daquele momento que ele aceitou o chamado de Deus. Glória a Deus, meu querido. Versículo 8. Abraão faz uma promessa, uma pergunta aqui, irmãos, muito linda. Depois que ele ouve isso, e disse ele: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Senhor, como saberei que vou herdá-la? Irmãos, eu chego para Abraão e falo assim: Abraão, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma pomba e um rolinho. Sabe o que Abraão está fazendo neste momento aqui com esses animais? Abraão está fazendo uma aliança com o Senhor. Abraão pega os 3 animais, Abraão parte animais em partes e o coloca sobre o altar. Olha, meu querido, antigamente, quando você fazia uma aliança com outra pessoa, a aliança envolvia como? Partir os animais e derramar o quê? O seu sangue. O que Abraão fez? Abraão partiu as partes dos animais, o sangue escorreu e estava ali. E quando se fazia uma aliança, olha só, você estava dizendo para aquela pessoa que você tinha aliança: essa nossa aliança é inquebrável, essa nossa aliança é feita com sangue, essa nossa aliança, os seus inimigos são os seus inimigos, são os meus inimigos, a sua família é a minha família, os seus problemas são os meus problemas, a sua alegria é a minha alegria. Quando você faz uma aliança com Deus, Deus está dizendo para você, ó, a tua família é a minha família, os teus problemas são os meus problemas, a tua celebração é a minha celebração. E esta aliança, meu irmão, presta atenção, era o quê? Inquebrável. Só podia existir algo que poderia terminar com essa aliança aqui na terra. Sabe o que era? A morte. Então essa aliança era uma aliança até a morte. Por isso que Abraão fez isso. E é interessante, olha só, no versículo que nós estamos lendo, versículo 9, versículo 10, vai dizer assim: e trouxe todos esses, partiu no meio, e pôs cada parte deles de frente uma para a outra, mas as aves não partiu. Versículo 11 vai dizer: e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Entenda algo nesta noite, meu querido. Quando você faz uma aliança com Deus, Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero ser fiel a ti, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Olha o que a Bíblia diz: e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Sabe o que acontece, meu querido? O inimigo vai querer tentar destruir essa sua aliança com Deus. As aves de rapina vão querer te desviar da presença do Senhor. As aves de rapina vão querer levar você para o mundo. As aves de rapina, que significam os inimigos nas regiões celestes, vão tentar desviar você do foco.
Muitas vezes vão acontecer situações na tua vida para que você venha quebrar essa aliança com Deus. Só que Abraão entendia esse projeto. Abraão entendia que aquela aliança era tão sagrada. Sabe o que aconteceu? Quando aquelas aves desciam sobre o cadáver, sabe o que Abraão fazia? Olha o versículo 11. O que diz? As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Sabe o que Abraão estava dizendo? Olha, Satanás, eu tenho aliança com Deus, você não vai ficar aqui. Satanás, eu tenho uma aliança com Deus, eu não aceito a tua presença me influenciando para que eu venha quebrar esta aliança. Satanás, eu tenho uma aliança com Deus, eu não aceito você fazer aquilo que você quer fazer na minha vida e me tirar do foco que é servir ao Senhor. Entenda algo, meu querido. Abraão tinha um discernimento que aquilo ali significava uma aliança, e Abraão expulsava aquelas aves de rapina. Quando você tem uma aliança com Deus, o inimigo vai fazer de tudo. Preste atenção, vai fazer de tudo para que você saia daquela porta para fora e vive fazendo a vontade dele. Preste atenção em nome de Jesus. Faça como Abraão. Faça como Abraão, não permita que o inimigo faça isso na tua vida. Clame pelo nome do Senhor, clame pelo sangue do Cordeiro, anda na presença do Senhor, se vista de santidade, pega as armas espirituais e começa a expulsar esse inimigo que muitas vezes quer se andar na tua vida, porque quem tem uma aliança com Deus, o inimigo não toca, porque Deus diz na tua palavra que Ele guarda do maligno, aleluias. Versículo 12. Agora eu lembrei do pastor Gilberto aqui agora. Versículo 12. Olha o que a Bíblia diz, ó. Olha o versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse o Senhor a Abraão. Irmãos, olha só que coisa interessante. Quando se fazia uma aliança, Manelzinho, cadê o Manelzinho? Cadê? Saiu? Vem cá, Abraão. Vem cá, Abraão. Vem cá, Abraão. Sobe aqui, Abraão. Olha só. Quando se fazia uma aliança, cortava as partes. As duas pessoas, o que elas tinham que fazer? Fica quietinho, Abraão. Tinha que passear sobre as partes. Olha só. Por exemplo, eu fiz uma aliança com o Manel. Vem cá, Manel, nós vamos fazer uma aliança de sangue. Nós partimos os cordeiros. Eu passeava pelas partes e o Manelzinho passeava pelas partes, porque nós dois fizemos uma aliança. Passeia pelas partes, Manelzinho. Passeia aí pelas partes que estão cortadas. Mas com Abraão foi diferente. Sabe por quê? O que Deus fez com Abraão nesse momento? Abraão teve um sono profundo. Agora eu te pergunto, por que Deus não deixou Abraão passear pelas partes? Olha só o entendimento que Deus me deu nesse texto. Era para Abraão passar. Abraão, passa pelas partes aí. Não, você não vai passar não, meu irmão. Vou te dar um sono profundo agora, pode dormir. Olha o que o texto diz, preste atenção, meu querido. Isso aqui é a revelação do Senhor para a sua vida. Quando você passa pela parte, você está dizendo que você vai ser fiel até a morte. Abraão passou pela parte? Sim ou não? Não. Olha o que o texto diz aí, em nome de Jesus, para você acompanhar aqui o meu raciocínio. Olha só. Versículo 17. Olha só.
Versículo 17. E sucedeu-se que posto o sol, isso Abraão está dormindo, houve escuridão, eis que veio forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou pelas metades. Sabe a única pessoa que passou pelas metades quem foi? O Senhor. Mas pastor, por que Abraão não passou pelas metades? Porque Abraão não poderia cumprir a aliança de uma maneira completa. Porque Deus sabe que nós somos falhos, nós somos sujeitos a pecar. E sabe que o próprio Deus fez? O próprio Deus garantiu essa aliança. Passou o fogo, passou a tocha. Eu posso te garantir, em nome de Jesus, algo que eu vou falar aqui nesta noite. Porque Abraão não conseguiria cumprir a aliança. O próprio Deus passou no lugar dele. Eu posso te dizer algo aqui nesta noite. Em vez de passar Abraão, passou o pai e passou o filho para cumprir essa aliança. Passou Deus e passou Jesus Cristo para que essa aliança fosse cumprida em nós. Se você entender isso, porque Deus sabe muitas vezes que nós, fazendo essa aliança, nós iremos muitas vezes quebrá-la por algum motivo, porque nós não conseguimos ser fiéis muitas vezes nas coisas concernentes a Deus. Deus falou: olha, o pai vai passar pela aliança, o filho vai passar, porque é o meu filho que vai justificar a todos aqueles que creem em mim. Esse é o entendimento desse texto. Trazendo para esta noite uma tipologia. Aquele animal partido, aquele cordeiro. Jesus é o cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, partido pelas nossas transgressões. Trazendo tipologicamente para nossas vidas no dia de hoje, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, foi o sangue da aliança que Jesus derramou em favor de nós, porque nós não conseguiríamos derramar este sangue no lugar dele. Se você conseguir entender isso, um animal partido era obrigatório numa aliança. Jesus foi partido pelas nossas transgressões. O sangue era derramado numa aliança. O sangue de Cristo foi derramado em favor dos nossos pecados. E qual era a nossa parte nessa aliança? Crer naquilo que Deus fez. Em nome de Jesus. Eu queria chamar o louvor aqui em nome de Jesus. O versículo 13 vai dizer assim: então disse Deus a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los e afligi-los por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual serviram, e depois sairão com as fazendas. E tu irás a teu pai em paz. Pode chamar assim, por favor. Em boa velhice, e será sepultado. Sabe o que Deus diz para Abraão? Abraão, eu tenho uma promessa para a tua semente. Mas a tua semente será afligida por 400 anos. 400 anos de escravidão no povo de Israel no Egito. E Deus já havia profetizado que iria acontecer isso. Mas Deus diz a Abraão: eu julgarei a gente ao qual fizeram isso contigo. Depois vocês sairão com grandes fazendas. Sabe o que Deus estava fazendo? Preparando o povo para entender que existe um tempo
para que a promessa se cumpra. E o maior perigo desse tempo é que no meio desse tempo você se esqueça de quem Deus é. Você se esqueça da promessa que Ele fez. Você se esqueça do cordeiro partido. Você se esqueça do sangue derramado. Você se esqueça da aliança que o Senhor fez. Feche seus olhos em nome de Jesus. Sempre atentos, permanece em mim.